Bom, vamos lá. Então, a gente vai ter o nosso webinar. O ramo trouxe essa proposta, né, de palestra para a gente voltado mais a soft skills, né, voltado mais ao desenvolvimento pessoal, para a gente pensar um pouco mais como que é dentro de uma empresa essa parte de recursos humanos aplicada a nós engenheiros, né. Hoje a gente está com a Fran, temos a Tati também, eu sou a Yanka, eu sou a vice-chair do ramo, e a Tatiele está com a gente também participando. Ela é a nossa chair, nossa presidente do ramo. E aí a palavra é sua, Fran. Fica à vontade. Muito obrigada por se dispor a estar aqui com a gente hoje. Oi, pessoal, boa tarde, tudo bem? Eu que agradeço o convite. Antes de eu iniciar, eu queria saber se a Vivian vai falar alguma coisa, eu posso seguir. Pode seguir, Fran. Até para me apresentar, pessoal, boa tarde. Meu nome é Vivian. Eu trabalho aqui junto com a Fran na Supergás Brás, mas a gente fica em unidades diferentes. A Fran fica na nossa unidade de Campo Grande e eu fico aqui na nossa matriz no Rio. Faço parte do RH corporativo, que tem a área de atração de talentos. E dentro da nossa área de atração de talentos, a gente trabalha com um programa de estágio. Eu acredito que muitos de vocês sejam interessantes, então a gente tem vaga espalhada por todo o Brasil, temos em Campo Grande, temos aqui na Matriz, temos em outras regiões. Então, a Fran vai trazer um pouquinho sobre a questão do RH, sobre o protagonismo, carreira para vocês. A Fran é uma profissional incrível, então tenho certeza que vamos aprender muito hoje. E caso vocês tenham dúvidas, pode mandar aqui no chat para a gente, pode chamar a gente no LinkedIn depois. E se vocês quiserem ficar atentos nas nossas vagas de estágio, a gente está praticamente toda semana divulgando novas vagas. A gente tem uma consultoria que é a nossa parceira, que é a Cross. Mas também, caso vocês queiram chamar a gente, fiquem à vontade, tá? Fran, é com você. Então tá, galera. Ó, já vou iniciar pedindo desculpas, porque eu não sou muito familiarizada com essa ferramenta, né? Com o Meet, é mais o Teams. Então, pode ser que em alguns momentos eu dê uma escorregada aqui. Pode ficar tranquila, Fran. Se tiver alguma dúvida, alguma coisa no chat, eu posso te avisar também. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Estamos sim, Fran. Travou aqui para mim. Jesus. Travou, não consigo mexer nada. A gente está vendo seu mouse. Pelo menos eu estou vendo seu mouse mexido. Não, para mim não está aparecendo nada. Travou. A gente está vendo você mexendo na apresentação. Agora. A gente está mudando aqui, Fran. Acho que agora vai. Gente, acho que é o meu computador. Meu mouse apareceu por segundos e agora ele parou. Fran, tenta. Ele não está aparecendo nada para você? Não, acho que agora eu vou conseguir compartilhar a tela, mas eu não vejo mais vocês. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, eu posso parar a qualquer momento, tá? Então, como a Yanka disse, ela vai ficar atenta aí ao chat, se alguém quiser perguntar alguma coisa, ou se alguém quiser me interromper, fique à vontade, que a gente para a qualquer momento, tá? Então, boa tarde, pessoal, eu sou a Fran. A gente vai falar um pouquinho com vocês hoje sobre desenvolvimento e carreira. E aí, antes da gente iniciar, né, eu queria começar fazendo uma pergunta para vocês pensarem, né? Então, quando alguém pergunta para vocês quem você é, vocês responderiam com a profissão, né? No caso, vocês estão iniciando, ou com a essência de vocês? Então, a gente vai falar sobre carreira, mas mais do que isso, a gente vai falar sobre quem vocês estão se tornando no processo, né, de construir uma. Então, a gente tem a previsão aí de falar um pouquinho, eu vou me apresentar para vocês, a gente vai falar um pouquinho da Supergás Brás, vamos falar sobre carreira, desenvolvimento, soft skill e protagonismo. Então, fiz a pergunta para vocês, né? E se a gente fosse falar só da Fran profissional, né? Meu nome é Franciele Pereira,
Eu atuo na RH da Supergasbras, cursei psicologia, fiz gestão de recursos humanos e trabalho com DHO, né, que é o desenvolvimento humano e organizacional. Só que, assim como eu fiz uma pergunta para vocês, eu acho que a minha essência vai além. Então, eu vou contar um pouco da minha carreira para vocês, para fazer sentido o que eu vou falar para vocês hoje. Então, a minha trajetória profissional começou mais ou menos quando eu tinha 14 anos, né? Entrei na área administrativa, era menor aprendiz, e por muitos anos eu atuei na área administrativa. Então, eu entrei em uma posição que eu era extremamente tímida, falava muito pouco, falava bem o necessário. E quando eu estava no ensino médio, as coisas foram aflorando para mim de quem eu deveria ser, que carreira eu queria seguir, as pessoas começam aquela pressão, né, de que curso você vai cursar, e todo mundo falava assim, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, e quando eu parava para pensar, eu não me imaginava, assim, que carreira eu queria atuar. Só que desde criança, eu sempre fui muito curiosa, né, eu sempre gosto muito de entender como as coisas funcionam, né, acho que a maioria se identifica, mas mais que isso, eu tinha aquele meme do filme Divertidamente na minha cabeça o tempo todo, né? Eu basicamente vivia assim. Já olhou para uma pessoa e pensa, já olhou para uma pessoa e se perguntou o que passa na cabeça dela? Então eu passava assim 24 horas do dia imaginando por que as pessoas agiam da forma que elas agiam, como elas se tornavam quem elas eram, por que elas tomavam certas decisões, né? E à medida que avançava isso na minha vida, eu fui entendendo que era isso que eu queria fazer, né? Trabalhar com pessoas, entender quem elas são, né? A história que tem por trás delas. E aí, com isso, surgiu a vontade de cursar psicologia, né? E fiz o vestibular, iniciei essa trajetória, mas eu precisei parar por motivos pessoais, precisei trancar a graduação. E nesse tempo eu entrei em uma empresa de tecnologia, né, para trabalhar. E eu seguia sendo da área administrativa, mas foi a empresa assim mais diferente que eu já trabalhei em toda a minha vida, assim, até aquele momento. Então eu entrei lá, o clima era muito diferente, a maneira que os líderes davam autonomia para as equipes, e que se tratavam, e que pensavam no bem-estar, e que pensavam em como aquele ambiente poderia colaborar, né, para os nossos colaboradores, foi me encantando. Então, assim, foi a primeira vez que eu tive contato com um RH tão humano, em sentido de ter tato para conversar com as pessoas, me fizeram me sentir em casa, assim, desde o processo seletivo. E aí foi onde veio o start, né? Falei, gente, eu quero ser RH, né? Quero trabalhar com isso, quero ser para as pessoas o que essa empresa e o que esse RH tem sido para mim. Só que, assim, eu percebi que tinha vários gaps, né? Primeiro que eu não sabia quase nada da área de recursos humanos, e depois de um tempo, quando eu retornei à faculdade, eu fiz a parte de organizacional. E aí, retornando para o mercado de trabalho, continuei na área administrativa, falei, gente, eu preciso tomar uma decisão rápida, eu vou ter que trancar meu curso pela segunda vez, e eu decidi cursar gestão de recursos humanos. Então, quando eu finalizei a graduação, eu ficava assim, gente, o que eu vou fazer agora? Eu não tenho experiência, minha experiência é sempre no administrativo, todo o processo seletivo que eu vou, as pessoas querem que eu trabalhe no administrativo, não é isso que eu quero mais. E aí eu tive que parar, né, dar um passo para trás e aceitar um trabalho de auxiliar de RH, e era uma empresa, assim, familiar, era uma empresa bem pequena, o RH tinha que acompanhar ali o horário da operação, então eu entrava 4 horas da manhã, ficava até, né, meio-dia, 1 hora, 2, mas, assim, de certa forma, eu estava entrando no ambiente que eu queria. E de lá para cá, né, fui pensando a carreira que eu queria seguir, o tipo de empresa que eu queria trabalhar, e de lá para cá fui me aperfeiçoando, né, cada vez mais, até chegar em uma empresa que eu acho que faz mais sentido para mim, para minha carreira, para como eu quero estar e quem eu pretendo ser. Então, basicamente, essa é a minha essência. Então, vou falar um pouquinho da Supergasbras, né? A Supergasbras é uma empresa do grupo holandês SHV Energy, que é líder mundial na distribuição de petróleo liquefeito, gás liquefeito de petróleo, que é o GLP. A gente tem mais de 78 anos de atuação no Brasil, atendemos aproximadamente 10 milhões de famílias, né, e mais de 80 mil empresas de diversos portes e setores da economia.
Nós desenvolvemos uma série de projetos com foco na transformação digital, experiência do cliente, inovação e sustentabilidade, a fim de garantir qualidade, segurança, eficiência energética e custo-benefício para milhões de brasileiros, seja nas suas casas, comércios, indústrias, hospitais ou agronegócio. Nós trabalhamos com modelos engarrafados em recipientes, né, que são os vasilhames, os botijões que a gente conhece, que tem o de 13 quilos, o de 20, o de 45, ou em tanques maiores, começando pelo P190, que ele fica em uma instalação direto no cliente e ele é fornecido a granel, que é um caminhão nosso que vai lá abastecer. Nós temos medição individual, né, para condomínios, telemetria para clientes B2B, garantindo assim um negócio atendido pela Supergasbras, para que ele não fique sem GLP. Então, a excelência da operação é garantida por mais de 4.000 colaboradores, distribuída em 20 unidades espalhadas por todas as regiões do país. Com muita satisfação, somos uma empresa GPTW, o que reafirma nosso propósito em garantir a felicidade para todos os colaboradores. A Supergasbras tem certificados nacionais e internacionais de sustentabilidade, com iniciativas de redução de emissão do gás carbônico. Recentemente, nós ampliamos a nossa frota, né, com uma aquisição de 50 caminhões elétricos para substituir a parte a diesel do biometano e com a capacidade de redução de 30% da emissão do carbono. A empresa também tem investido em tecnologia para utilizar fontes renováveis. O investimento foi alocado em pesquisas em 5 universidades brasileiras e essas parceiras, juntamente com outros 16 institutos internacionais, integram um hub global para o desenvolvimento de novas tecnologias e a produção de biogel, que é pela SHV Energy. Então, agora que a gente vai falar um pouquinho de carreira, estou um pouquinho nervosa aqui, por isso que quando eu não vejo as pessoas para quem eu estou falando, eu acabo ficando mais nervosa, por isso que eu dei uma travadinha aqui. Então, quando a gente fala de carreira, a gente costuma pensar que a carreira é algo linear, né? Então, a gente vai entrar numa empresa, a gente vai ter um cargo de entrada, a gente vai ter uma promoção, um salário maior, uma escada, né, que a gente vai escalar, mas essa visão era válida há algum tempo atrás, né? Hoje em dia, ela já é um pouco limitada. Porque a carreira, ela é um caminho que é construído por escolhas, né? Então, assim como eu falei para vocês da minha experiência, de parar, pensar, o que faz sentido, para onde eu estou indo, o que as minhas experiências e os meus aprendizados vão trazer com isso, né? Então, muitas vezes a gente tem algumas pausas, alguns desvios, alguns recomeços, e assim, né, as carreiras vão se formando. Então, ter uma carreira de verdade é mais do que ter um bom cargo, né? É ter clareza de quem você é, do impacto que você quer gerar, das competências que você quer desenvolver e do legado que você deseja construir. Então, eu acabei utilizando o meu exemplo, né? Então, quando eu olhei para a carreira que eu queria seguir, falei, gente, que habilidades que eu tenho que ter que eu ainda não tenho para poder chegar onde eu quero. E aí, aqui as coisas vão trazendo clareza, né? Quem você é, onde você quer chegar, o que você precisa desenvolver. E aí a gente começa a falar um pouquinho da construção de carreira. Então, a carreira hoje é uma identidade em movimento. É onde a vida e o trabalho se encontram e se desafiam e se transformam. Como está o mercado de trabalho hoje, né? Nos últimos anos, a gente viu algumas mudanças intensas, tanto na tecnologia disruptiva, quanto em inteligência artificial, novas formas de organização de trabalho. A pandemia mudou muita coisa, né? Então trouxe modelos híbridos, mudanças de comportamento, de consumo. Então, até a forma que a gente come, né, mudou depois disso. Então, o mercado teve que se adaptar e, automaticamente, os trabalhadores também tiveram que se adaptar a essa nova realidade do mercado de trabalho, né? E essas transformações, elas não afetam só onde e como a gente trabalha, elas afetam também em quem o mercado precisa. Então, hoje, o mundo do trabalho busca profissionais adaptáveis, colaborativos, criativos, com inteligência emocional e que desejam crescimento também. Então, assim, quando a gente fala de carreira e a gente fala assim, eu estou na graduação, eu quero ter um diploma, é um inicial, é daí que a gente começa, mas o diploma ele é só um ponto de partida, né? O que torna um diferencial é a capacidade de aprender continuamente, de resolver problemas reais, de se comunicar bem, de lidar com diferentes perspectivas e entregar valor. Então, o que eu posso fazer de diferente? Como eu posso mudar o ambiente que eu estou inserida?
como que eu posso mudar a realidade de hoje, como eu posso entregar o que eu estou entregando da melhor maneira possível. Tudo isso vai trazendo diferencial de um colaborador. Então, o mercado de trabalho, ele não quer apenas alguém para ocupar uma vaga, né? Ele quer pessoas que podem ser capazes de contribuir, de evoluir e de se reinventar junto com o negócio. Então, assim, às vezes a gente fica com uma certa vaga aberta um tempo, mais do que a gente desejaria, porque a gente sabe que não é só colocar qualquer pessoa naquela vaga, é procurar a pessoa certa, para o lugar certo. Então, uma pessoa que vai conseguir somar com o time, que vai conseguir integrar ali naquele time que já está em andamento, que vai ter aquele perfil que a gente busca dentro da equipe, o que ele tem que vai agregar ali com o time, né? Isso é uma pessoa que é adaptável à mudança. Então, assim como a gente falou que o mercado muda e o mercado de trabalho também muda, as empresas estão em constante evolução, né? Então, hoje a gente tem uma cadeia hierárquica, hoje a gente funciona de um jeito e amanhã pode não ser mais. E aí as equipes precisam, né, se reinventar ali diariamente. Então, um dos modelos que eu vejo assim é que a Vivian falou que ela trabalha lá na Matriz, eu trabalho numa unidade engarrafadora aqui em Campo Grande. E aqui a gente tem um gerente, né, da unidade, a gente tem um coordenador de operações, a gente tem uma coordenadora financeira. Só que as oportunidades da Supergás Brás, elas são a nível Brasil. Então, hoje um gerente que está aqui comigo em Campo Grande, ele pode daqui um mês não estar mais, está em outro canto do Brasil. E aí vem um outro gerente. E tudo muda. A forma que ele vai tocar aqui, a forma que ele vai lidar no dia a dia, que ele vai encarar o trabalho, que ele vai fazer o time rodar, é completamente diferente, né? Então, assim, as políticas são as mesmas, a empresa é as mesmas, mas a empresa... Só um pouquinho, gente. Pode pegar. A empresa é a mesma, mas a forma de trabalhar muda. E quando entra, né, uma pessoa no cargo de liderança nesse nível, tudo vai mudar, né? Então, a forma que a gente entrega vai mudar, as nossas estratégias vão mudar, e aí a gente precisa que todos os colaboradores que estejam inseridos aqui na base, eles sejam adaptáveis a essa mudança. E aí a gente vem falar um pouquinho de soft skill, que é hoje a moedinha de ouro, né, do mercado de trabalho. Então, soft skill é basicamente o que a gente tem de competência comportamental. Porque quando a gente fala de competência técnica, é aquilo que a gente falou. A gente pensa numa graduação, a gente pensa numa especialização, numa pós, para aprender a técnica, para aprender aquilo que a gente escolheu fazer. Só que a gente acaba deixando um pouquinho de lado as competências comportamentais, digamos assim. E hoje em dia é o que baseia, né, toda a escolha do profissional dentro dentro da organização. Hoje a pessoa pode até entrar pelo currículo, mas é o comportamento dela e o que ela entrega no dia a dia que vai fazer ela ficar, né? Então a gente ouve muito assim que os profissionais de hoje em dia estão sendo contratados pelo currículo, mas eles só são mantidos pelo comportamento, né? Então vou trazer um pouquinho aqui desses comportamentos que a gente espera de um colaborador dentro da organização. Então a comunicação clara, que é saber se expressar, argumentar, ouvir, adaptar a sua fala ao contexto. Então, assim, aqui na Supergás Brás, o RH, assim, e cargos de liderança, a gente também tem que fazer isso, porque eu participo de um DDS, que é o Diálogo de Segurança Diário, então eu vou estar ali todo dia com o público operacional, mas eu também tenho que vir para a administrativa, tenho que atender a diretoria, tenho que atender o gerente, e às vezes a fala ou as palavras que eu vou usar pode se encaixar em um ambiente, pode não se encaixar em outro. Então, até nisso eu tenho que cuidar, vou adaptar a minha fala para todos os ambientes, né? Enquanto RH também, estou aqui em uma posição estratégica que eu preciso ouvir as pessoas, então eu preciso ouvir o que elas estão me dizendo, eu preciso saber me expressar, eu preciso argumentar, às vezes, até no que elas trazem para mim. Autogestão. Saber organizar o tempo, lidar com a pressão, entregar com autonomia. Então, é saber se organizar ali diariamente, né? Saber, olha, eu tenho X demandas, tenho tanto tempo para entregar, vou organizar meu dia dessa forma para poder entregar tudo no tempo correto, né? E às vezes tem a pressão, assim, do tempo, né? Tenho
3 relatórios para entregar na parte da tarde, tem uma apresentação para finalizar, e aí a gente tem que se organizar e lidar com essa pressão, às vezes, até do tempo. Empatia e colaboração, então, trabalhar bem com diferentes pessoas, construir soluções em conjunto. Então, aqui as áreas se conversam, todas as áreas dependem de todas as áreas, então eu preciso ter uma boa relação interpessoal com todo mundo, eu preciso ter essa interface com todos os setores, então eu preciso ter essa boa relação interpessoal, preciso aprender a entrar e sair em qualquer ambiente, preciso aprender a linguagem de cada setor, porque o financeiro vai falar de uma forma, a distribuição, que é o pessoal que cuida da logística, das entregas, trabalha de outra forma, o comercial fala de outra forma, então a gente tem que ir construindo esse relacionamento, ter esse trabalho em equipe, saber trabalhar com diferentes áreas, com diferentes públicos, com diferentes setores. Resiliência, né? Então, lidar com críticas, frustrações e com mudanças e flexibilidade, mudanças com flexibilidade e maturidade. Então, assim, estar preparado para ouvir um feedback, às vezes você está achando que está arrebentando e não é tanto assim. Então, às vezes, aquilo que eu falei da competência técnica. Tecnicamente falando, a pessoa é um excelente profissional, porém, deixa a desejar em alguma competência, né? Ou não se comunica de forma clara, não consegue se desenvolver ali com a relação interpessoal com outras pessoas, até mesmo dentro do próprio setor, então a gente tem que aprender a lidar com isso. Nem tudo vai ser da forma que a gente espera, então algumas vezes a gente pode ficar frustrado e a gente tem que aprender a lidar com isso, né? E aí as mudanças, como eu falei, a todo momento tem, uma política pode mudar, uma estrutura organizacional pode mudar e a gente tem que estar flexível a isso. E a maturidade, né? Então, às vezes, a gente recebe algum direcionamento, recebe alguma falha, e a gente precisa ter maturidade para ouvir, para entender, até para reagir, né? Eu sempre falo assim, na hora da raiva, na hora do momento ali, não reage, fica quietinho, respira, pensa, absorve, e em outro momento você volta para falar sobre aquilo. Eu acho que isso também fala muito sobre resiliência, né? O quanto eu consigo esperar a hora certa de falar, o quanto eu consigo absorver, digerir as situações, para depois seguir em frente. Pensamento crítico, então, quanto a pessoa é capaz de analisar, de questionar, de propor novas soluções, né, além do óbvio. Então, aqui na Super, a gente tem muito esse olhar de inovação, a gente tem um setor voltado para isso, que recebe ideias e sugestões de colaboradores, né? Hoje a gente está tendo o Super Hacker, né, que é um hackathon para colaboradores que inscreveram as suas ideias, né, e estão lá no Rio de Janeiro participando do desenvolvimento das ideias. Então, assim, tem que ser uma pessoa que tem que pensar fora da caixa, que tem que analisar, não aceitar, sempre foi assim, né? Então, claro que tudo com um embasamento, né, mas questionar ali a maneira que as coisas são feitas. Ter criatividade, então pensar, né, como eu falei, além do óbvio, pensar em coisas novas, propor novas ideias e inovar sempre, tá na forma que faz também o seu trabalho ali no dia a dia. Então, ter inteligência emocional, que é reconhecer bem as próprias emoções, sem deixar que elas tomem o controle, e também é saber ler o ambiente, entender o outro, agir com equilíbrio, mesmo sob pressão. Então, aqui na empresa, aqui na unidade, o pessoal fica assim, nossa, Fran, você é tão calma, às vezes está acontecendo alguma coisa assim, você nem reagiu. Eu falo, nossa, eu sou boa atriz, porque por dentro, né, as emoções estão aqui super afloradas, mas por fora eu estou tranquila, né, tentando ver como as coisas vão se desenrolar. Então, às vezes é isso, eu sei que alguma coisa me dá um gatilho, eu já me preparar para isso, eu me cuidar, eu saber como lidar com as minhas emoções. Eu sei que se eu ouvir uma certa crítica de determinada forma, não vai ficar bem. Então, assim, é o meu momento de me entender, de pegar aquela crítica, de absorver, de digerir, de ver o que faz sentido, né? E então, a inteligência emocional está em todos os sentidos, né? Então, aconteceu um problema lá, como eu vou lidar com isso? Como eu vou reagir nessas situações? Então, tudo isso a gente avalia também no dia a dia. E aí, saber ler o ambiente, né? Então, é aquilo que eu falei, a gente está exposto a diversos públicos, né? Então, desde operacional, diretoria executiva, a todo momento.
Então, é entender, eu estou em um ambiente que dá para falar certo tipo de coisa, não dá para falar, eu estou vendo que o pessoal hoje está um pouco mais sobrecarregado, um pouco mais frustrado. Então, entender, saber ler o ambiente que eu estou entrando, né, dentro do que a lista me convém. Então, parar para prestar atenção. O que o ambiente exige? O que depende de mim nesse momento? Como eu posso me comportar nesse momento? Então, é isso. Às vezes, parar, ler aquele cenário, ler o setor que você está, ler aquele momento e entender o que você vai fazer depois. A ética, né? Então, é algo que a gente, enquanto organização, né, preza bastante, que é a ética profissional, que é agir com integridade, responsabilidade, respeito, cumprir todos os acordos, ser confiável, fazer o que é certo quando ninguém está olhando, né? Porque se a ética é isso, o que você faz quando ninguém está olhando? E aí, dentro da psicologia, a gente até brinca, né? Vou fazer tal coisa. Eu contaria isso para o meu psicólogo que eu vou fazer? Se eu puder contar, né, faz sentido. Se eu não puder contar, às vezes, talvez, na verdade, também não fazer, né? Isso constrói a reputação e a segurança das pessoas dentro das relações. E liderança. Então, às vezes a gente fala de liderança e a gente fica muito voltado para um cargo de liderança, né? Para uma pessoa que exerce um cargo ali dentro da empresa. E não é isso, né? Então, liderança é sobre você inspirar e influenciar e orientar as pessoas para alcançar objetivos em comum. Você consegue ser líder de um colega, você consegue ser líder de si mesmo, né? A todo momento. Então, envolve uma visão de futuro, responsabilidade, tomada de decisão e principalmente exemplo, né? Então, não é cargo, é a postura. Então, você pode ser líder do cargo que você está mesmo hoje ou de onde você estiver, você consegue inspirar e influenciar outras pessoas. E aí eu trouxe aqui um pouquinho, né, sobre como a gente planeja o desenvolvimento, né? Então, nem tudo a gente vai aprender com um curso, nem tudo. Então, como a gente tem aqui uma metodologia do 70, 20 e 10, funciona assim, 70% dos aprendizados, eles vão ser por meio de experiência. Então, fazendo estágio, cobrindo férias, se desenvolvendo, participando de projetos, fazendo o job rotation, né, que é fazer o trabalho assim, em outras áreas. 20% é de aprendizados por meio de outras pessoas, né? Então, o feedback, a interação, a observação dos colegas, a mentoria. Então, às vezes, um colega te dá um toque ali, você já aprende com aquilo, né? O que você precisa mudar, o que você precisa estudar, no que você precisa se desenvolver, né? E os outros 10% é a forma da educação formal. Então, fazendo cursos, participando de congressos, workshops e leituras. Então, eu penso assim que não adianta nada você passar o dia estudando, você fazer várias graduações diferentes, pós-graduação, né? Então, assim, nossa, eu preciso aprender muito e não colocar nada em prática. Porque quando você aprende de fato, é quando você está colocando em prática. Então, às vezes, você já tem muito conhecimento, só que ele está aí guardado para você. E você não consegue colocar em prática. Então, a gente aprende também fazendo, né? Então, quem eu quero ser? O que eu quero fazer? Então, o que eu preciso fazer para chegar lá? É colocar em prática o que eu estou estudando? Como que eu vou fazer isso? Então, avaliar como você consegue andar lado a lado o que você está estudando, com o que você precisa aprender, com o que você está aplicando na sua rotina, no seu dia a dia, nos seus estudos, no seu ambiente de trabalho. E agora falando um pouquinho de protagonismo, né? Existe uma verdade dura, mas libertadora, que ninguém vai cuidar da sua carreira por você. Então, a gente só pode fazer o nosso, né? Então, a gente só pode falar da nossa carreira, da nossa própria vivência. Então, só a gente pode correr atrás também do que a gente quer, né? Então, a gente pode ter... Tô travando aqui. Então, a gente pode ter um gestor muito inspirador, uma empresa que investe na capacitação, professores incríveis, e ainda assim, no fim, quem toma as decisões difíceis, né, quem busca as oportunidades e quem escolhe os caminhos, é cada um, né? Então, a gente mesmo que tem essa tomada de decisão sobre a nossa carreira. E o protagonismo é assumir o leme da jornada, né? É deixar de esperar a permissão e começar a criar um movimento. É fazer perguntas como: o que eu quero aprender?
Que tipo de profissional estou me tornando e o que está nas minhas mãos hoje que pode me aproximar da carreira que eu desejo. Travou aqui, gente, não estava conseguindo ler, por isso que eu fiquei tentando sair. Então, ser protagonista não é saber tudo, né? É estar disposto a se responsabilizar pelo próprio crescimento, mesmo que tenha dúvida. Então, eu não estou pronto porque eu ainda preciso estudar mais. Tudo bem, você nunca vai estar pronto, né? Você nunca vai saber tudo, mas você precisa crescer, você precisa se movimentar para aí sim ter consistência. E o mercado de trabalho, ele precisa que a gente precisa de gente que age, que aprende, que escuta, que erra, que melhore, que segue, né? E é uma coisa que eu costumo dizer até para as pessoas aqui mesmo, né? Elas falam assim, Fran, mas eu não sei fazer tal coisa. Eu falo assim, mas ninguém sabe de primeira, né? Ninguém faz uma coisa assim e é genial pela primeira vez. Pode ter algumas exceções, mas essa não é a regra, é uma exceção. Então, eu falo assim, é que até o falar, até o caminhar, a gente treinou várias vezes. Então, no mercado de trabalho é a mesma coisa. A gente vai errar, a gente vai cair, a gente vai levantar, e é assim que a gente constrói uma carreira. Aí eu trouxe um vídeo aqui para compartilhar com vocês, para eu finalizar a apresentação e a gente fazer um momento de bate-papo, tudo bem? Se vocês não tiverem ouvido o áudio, vou pedir para que vocês me acionem, por favor. Pode deixar, Fran, te aviso. Acho que eu não vou conseguir nem colocar. Senhores, eu sou a agente Carter. Eu irei supervisionar toda a operação desta divisão. Que palavreado de rainha. Achei que estava me alistando no exército americano. Qual o seu nome, soldado? Gilmore Rod, Vossa Majestade. Um passo à frente, Rod. Coloque o pé direito na frente. Vamos lutar? Conheço os movimentos que você ia gostar. Agente Carter, Coronel Phillips. vejo que está começando a treinar os candidatos. Isso é bom. Levante logo daí e fique em posição de sentido na fila até te darem uma ordem. Sim, senhor. O general Patton disse que guerras se lutam com armas, mas são vencidas com homens. Nós vamos vencer essa guerra porque temos os melhores homens. E porque vão ficar melhores. Muito melhores. A reserva estratégica científica é um esforço aliado composto pelas melhores mentes do mundo livre. A nossa meta é criar o melhor exército da história. Mas todo exército começa com um homem. Rogers, saia daí! No final desta semana, escolheremos este homem. Ele será o primeiro de uma nova raça de super soldados. Rogers, tira o rifle da lava! E eles vão voltar pessoalmente a Adolf Hitler aos portões do inferno. Baixo, moças! Corram, corram, vamos! Ritmo dobrado! Vamos lá! Depressa, depressa! Correndo! Vamos! Esquadrão! Vamos! Essa bandeira quer dizer que estamos no meio do caminho. O primeiro a trazê-la para mim volta de carona com a gente Carter. Andem, andem! Vamos, cheguem até lá! Se não conseguirem, vão ter um problema com o exército. Vai lá, Rod! Vamos, cheguem até lá! Ninguém pega essa bandeira há 17 anos! Agora a informação! Vamos, informação! Andem! Voltem à formação! Corram, corram! Vamos! Rogers! Eu disse formação! Obrigado, senhor. Mais rápido, senhoritas, vamos! A minha avó tem mais energia. Que Deus a tenha. Vamos! Não está pensando em escolher o Rogers, tá? Não estava apenas pensando nisso. Ele é a escolha óbvia. Quando você trouxe um asmático de 40 quilos para minha base, eu deixei passar, achei que ele podia ser útil a você como um gerro. Nunca pensei que fosse escolhê-lo.
Se Polichinelo. enfiar uma agulha no braço dele, vai atravessar. Vamos, meninas. Olha só, dá vontade de chorar. Eu com qualidades além das físicas. Sabe quanto tempo demorou para montar esse projeto? A humilhação que passei com aquele senador sem alma. Por Brandt, eu sei, estou ciente do seu empenho. Então me faz um favor. Rod passou em todos os testes. Ele é grande, rápido, ele obedece, é um soldado. É um brigão. Não se ganha guerra com gentileza, doutor. Se ganha guerra com coragem. Granada! Afaste-se! Pra trás! Tudo bem. Era uma granada falsa. Falta aprovação. Isso foi um teste? Continua, Magrelo. Bom, acho que todo mundo conhece esse filme. Meu computador está travando demais, gente, depois que eu comecei a compartilhar aqui. Mas todo mundo conhece esse filme, eu acredito, né? É a história do Capitão América. E esse trecho conta um pouquinho de como ele foi escolhido, né? Na verdade, conta a história do Steve Rogers, né? Como ele foi escolhido para ser o Capitão América. Então, é basicamente um resumo de tudo aquilo que eu falei para vocês hoje. Nesse caso, ele nem tinha as competências técnicas, né? Que desejavam para a função. Mas ele tinha as habilidades, né? Que a gente falou hoje, que ele era um profissional íntegro, que ele acreditava, que ele inovava, ele pensava fora da caixa. Peraí, gente. Tá me deixando mais nervosa esse negócio que deu errado aqui. Então, ele pensava fora da caixa e todas essas habilidades que fizeram ele ser escolhido, né? Para ser o Capitão América. Então, basicamente, hoje nas instituições também é isso, né? Quando a gente faz um processo seletivo interno, quando a gente faz um processo seletivo externo, a pessoa pode ter um bom currículo, mas o que a gente vai avaliar é o que está além, né? É o que ela traz para a gente, é como ela se comunica. Alguém consegue me derrubar para eu tentar entrar de novo aqui na tela, por favor? Vou tentar fazer isso. Só um segundo. Você consegue tentar apertar em parar de compartilhar? Aí embaixo? Para ver se sai, aí você consegue Então, compartilhar de novo? não, acho que agora vai. Antes não estava nem parando ali em cima. Porque eu não consigo. Meu Deus, agora piorou tudo. Acho que eu vou ter que tirar você da reunião mesmo, não tem problema? Você consegue entrar de novo? Não tem, eu entro de novo, pode ser? Só um segundo. Você está sem o áudio, está anotado. Aí, voltei. Estão me ouvindo? Estou te ouvindo. Nossa, gente, Como desculpa. assim, Fran? Deu uma Fica travada tranquila. aqui. Porque eu não sei, Tranquilo. foi só compartilhar. Vocês me tiraram da reunião, voltou a andar aqui. Mas, enfim, quando a gente faz um processo seletivo hoje, quando a gente
vai fazer um processo seletivo interno ou externo, essas são as habilidades que a gente busca, né? Então, tudo que eu falei para vocês de competência é o que a gente vai olhar, não só o currículo, né? Então, hoje eu tenho uma vaga, inclusive, de supervisor de manutenção aqui em Campo Grande, e um dos requisitos é ter superior completo em manutenção, engenharia de manutenção, engenharia elétrica ou automação industrial. E eu lembro que um ano atrás entrou um rapaz aqui, formado já em engenharia mecânica, e ele tinha o curso também de eletromecânica, e a vaga que eu tinha era eletromecânica. E aí ele veio participar do processo seletivo, ele estava muito nervoso, e ele tremia, né? E aí eu falei, e tava um pouco frio, eu falei, tá com frio? Ele falou, eu tô mais nervoso, né? Tô mais nervoso do que com frio. Aí eu falei, não, fica tranquilo, né? A gente começou a conversar, e a gente viu nele. Então ele falava assim, olha, eu tenho conhecimento técnico, mas eu nunca tive uma oportunidade na área, nem para engenharia, nem para eletromecânico. E aí, depois de várias conversas com ele, com o gestor, que é o nosso coordenador de operações, que também é engenheiro, né? Falei assim, vamos dar uma oportunidade para ele, porque ele tem o que a gente precisa, ele só não tem a prática, né? E aí foi onde a gente fez a contratação dele, e tem sido assim uma grata surpresa para a gente, um excelente colaborador. E aí ele me abordou essa semana para falar assim, poxa, Fran, essa vaga de supervisor tinha que ter sido ano que vem, não podia ser agora. Eu falei, por quê? Aí ele falou assim, porque se fosse ano que vem, eu iria me candidatar, agora eu ainda não consigo. Eu falei, por que você não consegue? Ele falou assim, porque eu ainda não desenvolvi tudo, eu ainda tenho muita vergonha para falar, eu não consigo falar em público. Aí eu falei assim, isso são coisas que a gente vai desenvolver, né? Eu falei, quando eu iniciei minha trajetória profissional, eu também não falava em público, gente, eu tremia muito, eu não falava nada. E isso é uma coisa que a gente consegue desenvolver. Aí ele falou, mas tem que ter gestão de pessoas, né? Porque o cargo é para supervisor. Aí eu falei, depende. Aí ele falou, mas ela tá uma sólida. Aí eu falei, depende. Se a gente estiver falando de uma unidade engarrafadora muito grande, com muitos colaboradores, com uma equipe de manutenção sólida, já formada, em andamento, realmente a gente precisa de alguém que tenha ali uma certa experiência. Mas a gente está falando de uma unidade engarrafadora muito pequena. Hoje tem 2 pessoas na minha equipe de manutenção. Então, essa pessoa pode ser lapidada, né? Se você tiver todas as competências que precisa, a gente consegue lapidar você. Aí ele falou, olha, vou estudar, vou pensar, né? Mas esse é um passo, o reconhecer o que ele precisa, né? Então, ele já sabe o que ele quer ser supervisor, mas ele sabe que algumas coisas ele ainda precisa ali moldar, ele precisa estudar, ele precisa desenvolver, e aí a gente já marcou algumas horas, né, tipo a mentoria, para eu poder ajudar ele com essa parte da oratória, desse desenvolvimento profissional, e às vezes é isso, a gente reconhecer que a gente precisa da ajuda de outras pessoas, que a gente vai ter que ter outro suporte, que a gente não sabe tudo, que ainda que a gente tenha um conhecimento técnico muito bom, a gente vai ter que trabalhar alguma outra coisa, comportamental, algum outro quesito para poder chegar onde a gente quer, né? E aí eu trouxe uma mensagem, só que eu não vou mais compartilhar minha tela, porque senão vai dar errado, né? Que fala assim, o que vocês estão fazendo hoje que aproxima vocês da carreira que vocês desejam, né? Como eu falei lá no início, a gente está só no primeiro passo, né? Que é fazendo ali a graduação. E agora tem toda uma vida pela frente, né? Uma vida que às vezes vai poder ser linear, eu vou poder entrar, eu vou poder ser engenheiro e formar nisso, mas amanhã ou depois eu posso me descobrir numa outra área, né? A gente tem exemplos aqui também de um rapaz que entrou como estagiário, fazendo engenharia, aí ele caiu no setor de comercial. Quando ele foi ser efetivado, um menino muito bom, a gente efetivou ele na distribuição, e hoje em dia ele faz parte do comercial. Então, assim, é formado em engenharia, mas atua no comercial, e aí é maravilhoso. Então, assim, ele também entendeu que ele precisava falar mais, que ele precisava ouvir mais, né? E assim ele se desenvolveu. Então, acho que uma coisa que vocês têm muito, muito boa, assim, que até um candidato a estágio trouxe esses dias, ele falou assim, eu achei que quando eu entrasse numa faculdade de engenharia, seria só técnica, eu iria aprender só técnica. E hoje em dia eu vejo que a graduação é muito mais sobre gestão do que técnica em si. E eu falei, gente, essa fala, assim, é muita realidade, porque a gente tem alguns engenheiros aqui na planta, né, que são o nosso coordenador de operações, nosso supervisor de operações, os 2 são engenheiros, né, e aí eles têm muita gestão de tempo, de material, de gastos,
de como a gente vai fazer as coisas, de quanto tempo a gente vai levar. Então, eu vejo assim que eles, às vezes, estão muito mais na frente nessa questão de gestão do que outras pessoas que não têm esse curso. Então, eu fico assim, gente, é muito engraçado, porque às vezes eu estou pensando numa coisa e ele fala assim, não, peraí que eu vou resolver isso aqui para você certinho. Ele monta um projetinho, aí me apresenta, eu falo, era isso que eu queria. E aí o negócio desenrola. Então, eu fico assim, realmente sobre a gestão. Eu vi que teve uma pergunta aqui no chat. Exatamente. Eu ia falar, pessoal, assim que terminasse sua fala, o pessoal pode mandar perguntas para a Fran, ela está disposta a responder a gente. À vontade, gente. Podem Você consegue mandar. ler ou você quer que eu leia, Fran? Eu posso ler, tudo bem para vocês? Perfeito. O Daniel Gouveia fez uma pergunta. Olá, boa tarde. Como o RH interpreta lacunas no currículo ou mudanças de rumo durante a graduação, desde que sejam bem justificadas, por exemplo, mudança de curso? Olha, eu acho que vai depender da empresa, né? É aquilo que eu falei para vocês, quando a gente fala de empresas que são mais voltadas para o cuidado humano, né? Que eu falei assim, nossa, são empresas que são diferenciais. Não é porque eu estou aqui pela Super Hoje, né, falando para vocês, mas a gente vê esse diferencial. Então, eu, enquanto RH da Super Hoje, eu vou tentar entender essa lacuna. Porque aconteceu comigo, gente, sabe? Aconteceu comigo. Eu cursei 9 semestres de psicologia para depois ir lá e cursar RH e atuar como RH, né? Então, é uma coisa que aconteceu comigo. Eu trabalhei muitos anos na área administrativa para depois ir para RH. Então, acontece o tempo todo. Então, eu acho que desde que você saiba comunicar o recrutador, como foi esse período para você, eu acho que vai ser interpretado de uma forma positiva, né? Então, tudo depende da forma que a gente vai falar. Então, olha, eu iniciei a graduação sonhando em ser, sei lá, psicólogo, mas aí, no meio da graduação, eu descobri que eu gostava mais de exatas, e aí eu fui para uma engenharia, e hoje eu estou nessa área. Na engenharia eu descobri que eu gosto de gestão de pessoas e acho que hoje em dia faz muito mais sentido cargo X para mim, assim como a gente tem um engenheiro aqui que trabalha no comercial. Então, acho que tudo vai depender da forma que vocês expressam ali no momento da entrevista. Eu tenho uma pergunta. Pode falar. Eu vou falar a minha e depois a gente pode ler a do Marco ali. Quais mudanças você acha que no perfil do engenheiro recém-formado que tem acontecido, assim? Você tem um pouco de contato com eles e como que isso tem influenciado no processo de seleção? Porque é uma dúvida, eu acho, minha e do pessoal da graduação a inserção no mercado, né? E eu sei que o perfil tem mudado bastante. Como que vocês enxergam isso? Como que tem sido no processo de seleção mesmo para vocês? Então, como eu falei, é claro que a gente faz a triagem de currículo desde que recebe, mas desde a primeira entrevista, o primeiro contato, o que a gente leva em consideração mesmo é a avaliação comportamental. Então, todos esses quesitos que eu trouxe para vocês. Então, quando é recém-formado, eu acho que depende muito da vaga que a gente tem aberto também. Por exemplo, aqui em Campo Grande, eu não tenho hoje um time só de engenharia, né? A Matriz tem, e a LC Rodando Brasil, vem as plantas, são responsáveis por mudança de estrutura, né? Então, tem um setor para isso. Porém, eu tenho engenheiros aqui hoje que são coordenador operacional, que é o responsável técnico, então ele cuida tanto da manutenção, quanto da operação, da produção, da distribuição, e o nosso supervisor de produção, que ele também é engenheiro. Então, eu acho assim, que vai depender muito do que a pessoa tem a agregar. Que nem eu disse, essa vaga de supervisor de manutenção. A gente fala da experiência de liderança, mas ela assim, eu tenho uma pessoa muito boa, que eu vejo que ela já tem aquele feeling ali mais voltado para isso. Às vezes é uma aposta que a gente faz, entendeu? É recém-formado, mas tem as competências que eu preciso, então a empresa e o time aqui, a gente opta por lapidar essa pessoa, então a gente faz uma aposta nela, né, para ela ingressar no nosso time. Então já aconteceu sim, da pessoa, que nem esse rapaz que eu falei, tem o curso técnico, não tem experiência, nunca me deram uma oportunidade, todo lugar pede experiência, e eu preciso só começar. E a gente gostou muito do perfil dele, então a gente deu essa oportunidade para ele. E assim, para recém-formados também. Hoje a gente tem um supervisor de produção, que acho que também é recém-formado, né? Estava falando sobre isso hoje.
Ele é recém-formado, ele se candidatou para a nossa vaga de supervisor de produção. Quando ele fez o processo seletivo, ele trabalhava em uma empresa familiar muito pequena, então, assim, até a experiência que ele tinha como gestor era um pouco limitada. E ele concorreu com pessoas, assim, que trabalharam vários anos em multinacionais, né? Então, se você olhar currículo, assim, teoricamente, ele estaria um pouco atrás. Porém, nas entrevistas, em questão de competência, de comprometimento, né? Até da fala, da resiliência que ele tinha, a gente acabou optando por ele. E ele tem dado um show aqui com a gente. Então, às vezes, a pessoa pode ter X, Y, Z contra uma pessoa que está iniciando. Se o perfil da pessoa for o mais adequado para o que a gente procura, a gente acaba optando em apostar nela. Muito obrigada pela resposta. Imagina. Acho que tem mais coisas aqui. Oi, boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Eu sou a Tatiele, presidente do ramo. É um prazer estar aí com vocês, trazendo para a gente o webinar. E uma dúvida minha, pessoal mesmo, é se vocês aplicam testes psicológicos para esses candidatos quando eles chegam no RH, e qual que é o tipo de perfil que vocês mais têm interesse na área técnica. E também se quando esse candidato, mesmo recém-formado, mas fez ali um MBA, fez uma pós-graduação, se deu tempo, né, para isso, ou se ele tem algum outro tipo de especialização, se isso conta muito para a vaga que vocês têm da área técnica, por exemplo. Eita, são vários pontos. O primeiro é que, assim, a gente, às vezes, dependendo do perfil que a gente está procurando, dos requisitos obrigatórios, a gente acaba olhando se após, tal, mas se for um requisito obrigatório. Senão, a gente acaba mais indo para a questão comportamental mesmo. Hoje, aqui na minha atuação, não tem aplicação de teste psicológico. Às vezes tem, dependendo do cargo, tem alguns na GUP, dependendo do cargo também vai para uma consultoria que tem assessment, né? Mas assim, nada que tenha obrigatoriamente no processo seletivo uma aplicação de teste. E aí, quando a gente vai olhar, né, as partes comportamentais, a gente busca pessoas que são comprometidas, né, que tenham resiliência, todos aqueles softs que eu trouxe aqui, né, é o que a gente tenta extrair o máximo hoje no processo seletivo. Então, quanto a pessoa é criativa, quanto pensa fora da caixa, então a gente tenta pensar em perguntas que vão tentar fazer a pessoa pensar um pouquinho ali antes de responder e acabar trazendo algo pessoal ali também na resposta, como ela lida com frustrações, que exemplos que ela tem de superação ou de alguma coisa que tem a ver com a área que a gente está buscando. Então, a gente entra mais nesse sentido. Respondi a sua pergunta? Sim, muito obrigada. Imagina. O Marcos disse obrigado, foi muito proveitoso. Eu que agradeço o convite de vocês, Marcos. Marco, perdão. Então, pela sua experiência, o que mais surpreende positivamente um profissional do RH durante as entrevistas com os candidatos da área técnica? Gente, o que mais me surpreende hoje, eu acho que é a forma que ele se expressa. Porque tem candidato que quando a gente fala assim de área técnica mesmo, a gente já espera que vai chegar um perfil mais fechado, né? Que a gente vai ter que ganhar ali uns minutos com ele para depois o processo seletivo desenrolar, e isso é completamente normal. Então, acho que quando vem uma pessoa que foge disso, aí a gente surpreende, né? Já chega uma pessoa conversando, tal, com outro perfil que a gente nem esperava. Fico, nossa, né? A gente esperou que fosse chegar alguém aqui mais contido, e é alguém que, de repente, já trouxe um outro perfil, já chega conversando, você vai perguntando, ele vai desenvolvendo ali no começo. Acho que isso que surpreende. Tem, acho que mais perguntas. Boa tarde, a Vitória falou. Existe espaço para perfis mais criativos ou com visão de empreendedora em empresas industriais como a Supergasbras? Sempre, né? Como eu disse, a gente é voltado muito para a inovação, né? Então, a gente sempre quer pessoas que pensem fora da caixa, toda ideia é bem-vinda. Então, às vezes, a gente tem um setor que é para isso, né? Que é o... Ai, gente... Esqueci o nome do setor agora. Me lembra aí, Vivian, por favor. A gente tem uma gerência de inovação mesmo, que vai pensar em e a gente tem
A gente tem uma plataforma, na verdade, de cadastrar as ideias lá. Eu tinha esquecido disso. A gente tem uma plataforma. Às vezes a pessoa não quer entrar na plataforma e colocar ali porque é algo que pode ser resolvido na unidade. Gente, nada impede de procurar o gestor, de procurar, às vezes, o próprio RH e falar, olha, eu tenho uma ideia que é assim, assim, assim. Eu falo, opa, peraí, vamos lá, leva para o gerente, leva para o coordenador. Então, assim, tudo é super bem-vindo sempre. E aí, quanto à visão empreendedora, eu digo assim, que quando a gente fala de carreira, a gente pensa assim em CLT e tal, né, de estar ali numa função. Só que se você parar para pensar, todo mundo tem uma carreira. O CEO tem uma carreira, porque se hoje ele não for mais o CEO da Supergasbras ou da SHV Energy, ele vai ter que procurar uma realocação em outro lugar, e quem vai ser ele, né? Quem vai ser ele na realocação? O CEO de X lugar. Então, eles também têm uma carreira. Então, dá para você empreender de qualquer cargo, de qualquer lugar, basta você ter esse pensamento fora da caixa. Ô, Fran, só para te complementar também, até resgatando um ponto que você disse, agora, esses dias, começou hoje, ontem ou hoje, agora eu estou um pouco confusa. Ontem. Hackathon, nosso hackathon de inovação, de tecnologia, aqui da Super, então colaboradores da Supergás Brasil inteiro, de todas as unidades, vêm para o Rio de Janeiro para apresentar ideias de inovação, de criatividade. Pode ser um big de um aplicativo, mas também pode ser, às vezes, um processo de automação ou algo simples também. E esses projetos são apresentados direto para o nosso presidente. Então, é uma oportunidade gigantesca de visibilidade também e de ideias criativas, de inovação, que são o presidente fala que o maior problema desse hackathon é ter verba suficiente para colocar todos esses projetos em prática, mas muitos deles já são implementados, muitos que a gente já vê o resultado hoje na empresa. Então, assim, a Super é uma empresa de oportunidades e que cada vez mais está investindo em inovação, em criatividade e valoriza mesmo essas ações. É um dos pontos do perfil que a gente busca para uma pessoa quando está em processo seletivo, é a questão também de ser uma pessoa criativa. Sim, para vocês terem ideia do tamanho, né, dessa vontade que a gente tem de inovar, hoje a gente está com um programa aberto que é para os filhos dos colaboradores cadastrarem as ideias, né, na nossa plataforma. Então, para crianças de 7 a 14 anos, pensarem aí em como os adultos podem ser mais felizes, em como a gente pode impactar ainda mais os nossos clientes. E eles estão cadastrando as ideias deles lá para a gente poder fazer como se fosse um hackathon também, só que uma versão infantil. Então, a gente é super aberto aí a pessoas criativas e que tenham essas ideias assim. Tem mais uma pergunta aqui. O Edilson, boa tarde. Gostaria de entender melhor como a empresa garante que os novos profissionais estejam ingressando em um time bem preparado e em um ambiente aberto à inovação, para que possamos contribuir de forma estratégica e sustentável e não apenas fazendo parte das estatísticas de turnover. Muito boa a sua pergunta. Então, quando a gente faz o processo seletivo e a gente está buscando um perfil, a gente já cuida justamente disso, daquela pessoa que vai entrar para uma equipe que já está em andamento, né? Então, até o perfil dela tem que ser compatível ali com os colegas, né? Então, assim, eu já tenho um perfil X, um perfil Y, agora eu tenho que achar um outro perfil que integre aqui o time, né? Também não dá para ser todo mundo igual. Então, a gente tem a integração voltada para isso, o RH faz a integração com o novo colaborador, a gestão é preparada para isso, porque a gente tem políticas, a gente tem diretrizes, então os líderes, eles estão dentro de tudo que a gente fala aqui para vocês, eles também estão colocando em prática no dia a dia. Então, quando a gente fala para vocês que a gente inova, aqui os nossos líderes, eles estão preparados para terem colaboradores inovadores. Então, quando a gente fala assim que a gente precisa de uma pessoa que pense fora da caixa, o líder, ele está preparado para ouvir isso. E às vezes até fala assim, olha, agora a gente vai guardar aqui na gaveta e daqui a pouco a gente volta nesse projeto, porque às vezes também não dá para colocar tudo em prática, mas a gente tem uma gestão preparada para isso, o RH faz a integração ali do colaborador de uma forma que ele já esteja se sentindo pertencente desde o primeiro momento. Mais alguma pergunta? Acho que é isso. Alguém mais? Fran, Pessoal, antes
encerrar, posso pedir para a gente tirar uma fotinho juntos? Com Quem puder certeza. tirar a câmera, seria incrível para a gente registrar esse momento. No 3, Ai, gente! Ai, desapareceu. No 3, eu vou apertar o print aqui, tá bom? 1, 2, 3. Aí, pessoal, muito obrigada, viu? Muito obrigada, galera, pelo tempo, pelas perguntas, pelo convite. Estamos à disposição. Queria agradecer você, a Fran, você, Vivian, a Empower também, para deixar registrado, que fez a nossa conexão com vocês. Eu acho que essa palestra foi excelente. Uma dificuldade que a gente tem é o que a Fran falou agora no final, do engenheiro chegar lá e não consegue falar. E são coisas que a gente tem muita carência para desenvolver mesmo, como engenheiros formados, como graduandos, enfim. Minha gratidão a vocês, nossos portas estão abertos para vocês voltarem mais vezes para passar um pouquinho do conhecimento de vocês para a gente. E é isso. Muito obrigada. Obrigada, viu, gente? Caso vocês tenham alguma dúvida sobre a Super, sobre o programa de estágio, sobre vagas efetivas e queiram chamar o eu e a Fran, a gente está no LinkedIn. Mas também, caso podem passar dúvidas para a Ianca passa para a gente também. E a gente tem nossos canais da Super, temos o site, o programa de estágio a gente tem a Across, então espero que vocês tenham gostado. Eu acho que a gente tem mais algumas ações junto com a UFMS, né? Junto com a Ianca. Vem aí, esse mês ainda a gente vai ter mais uma ação com a Supergás Brás. Isso. Desculpa te interromper, Vivian. A gente tem um forms para ser preenchido do pessoal da Empower. Se os participantes puderem preencher para a gente, eu vou enviar no e-mail de cada um também. A gente ficaria muito grato. Obrigada, viu, gente? Obrigada. Posso compartilhar o link aqui do meu Instagram, do meu LinkedIn para vocês? Com certeza, por favor. Então tá. Qualquer dúvida à disposição, gente. Boa tarde, muito obrigada. Boa tarde, mais, gente. boa tarde. Obrigada. Obrigada, Fran. Boa tarde. Obrigada. Tchau, gente.